Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu iniciei, o meu primeiro vídeo desse canal, que é novo, contando um pouquinho a minha história de emagrecimento, ok? Eu tinha um canal no YouTube onde eu gravava a minha rotina, os meus vlogs, é algo que eu gosto muito de compartilhar também. E aí, o que eu fiz? Eu ocultei esses vídeos desse canal que eu tinha e passei a gravar as minhas aulas, que eu sou professora de ciências. Então, no início da pandemia, eu pensei em gravar as minhas aulas, principalmente para aqueles meus alunos que não conseguiam assistir a minha aula ao vivo, né? Muitas vezes não tinham celular em casa, às vezes eles só tinham um celular e a mãe levava para o serviço, então eu passei a gravar esses vídeos. E aí, eu ocultei esses vlogs que eu tinha de rotina e transformei nesse canal meu que eu gravo as minhas aulas de ciência, tá? Aproveitando, se você quer conhecer um pouquinho desse canal, é Daniela Veloso. Aproveita e vai lá e faça sua inscrição. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, eu acho que eu vou voltar a gravar meus vídeos de rotina, que é algo que eu assisto muito aqui no YouTube, é algo que me motiva bastante, porque além de ser professora, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, eu que cuido da minha casa. Então, já havia criado esse canal, mas não tinha tempo, né, para começar a gravar esses vídeos. E aí, falei assim, não, acho que eu vou voltar com esses vídeos. E aí, vou voltar gravando um pouquinho sobre a minha história, o meu processo de emagrecimento. Então, já tem um vídeo aqui nesse canal contando como eu perdi 18 quilos durante a pandemia. E aí, para aquele vídeo não ficar muito longo, né, eu resolvi gravar nesse vídeo aqui como que o jejum intermitente ele foi responsável, né, por esse meu processo de emagrecimento, essa perda de 18 quilos, que demorou mais ou menos 10 quilos foram em 3 meses e o restante foi ao longo de 1 ano e pouco, ok? Gente, para começar, eu conheci o jejum intermitente em uma das minhas consultas com um médico endocrinologista. Eu fui ao médico endocrinologista para olhar questões hormonais, que eu tinha tomado um medicamento para oleosidade, e esse medicamento tinha afetado um pouco assim meus hormônios. Então, e eu já estava querendo emagrecer. E essa médica que eu fui, depois, né, que ela analisou meus exames, estava tudo ok, controlado, graças a Deus, eu falei com ela que eu tinha muita vontade de emagrecer, mas eu não queria tomar nenhum remédio, né? E o que ela me sugeria, né? O que todo mundo já sabe, né, gente? Déficit calórico, atividade física, mas o que ela me falou que eu não conhecia era sobre o jejum intermitente. Falar sobre jejum, eu já conhecia o jejum, mas o jejum dentro da religiosidade, né? Mas esse jejum intermitente, que é durante um tempo, né? Como que ele era feito, eu não conhecia. Então ela me explicou. E aí eu fiquei muito interessada e comecei a pesquisar sobre o assunto. Comprei até livros, né? Isso foi antes da pandemia. E aí eu comecei a pesquisar, participar de algumas lives, seguir alguns perfis na internet de pessoas realmente, né, que falam sobre jejum com propriedade, são médicos, são cientistas. E aí eu passei a estudar o jejum. Como eu sou bióloga, isso facilitou muito o meu entendimento, até o entendimento do meu próprio corpo, né? Então, eu posso falar hoje que foi o jejum intermitente, né, o grande responsável pelo meu processo de emagrecimento. Lógico, como eu falei nos outros vídeos, teve outros fatores, atividade física e tal, mas foi o jejum o grande responsável. Então, eu vou falar aqui para vocês o que eu fiz. O que eu fiz pode ser que você não consiga fazer ou você não consegue se adaptar. Como eu fiz, eu tive todo o acompanhamento dessa médica, né? Eu fiz exames durante o processo. Então, não comece a fazer nenhuma dieta, né, uma estratégia alimentar sem conhecimento científico, né, sem um acompanhamento médico. Então, eu iniciei todo o meu processo, tudo certinho, passando pelo médico, fazendo exames, fui ao nutricionista, ou seja, cada etapa com um profissional adequado. E aí eu iniciei o meu jejum com um protocolo de 16/8, ou seja, eu comia, né, durante 8 horas e o restante do dia eu não comia. Só que esse protocolo, ele pode variar de acordo, né, com a sua necessidade alimentar, né, com o seu trabalho. E aí como que eu fazia? Fazia da seguinte maneira. Eu iniciei o meu processo de jejum no início da pandemia, no mês de março, quando eu falei, não, agora eu vou emagrecer.
né? Já tentei várias vezes e nunca consegui emagrecer. Agora eu vou emagrecer. Foi quando eu conheci essa médica que me falou sobre o jejum intermitente. E aí eu falei assim, ó, inicialmente eu estabeleci apenas 3 refeições durante o dia. Então eu comia somente 3 vezes. Por comer somente 3 vezes me ajudou bastante. Então eu percebi, uai, eu consigo ficar um tempo maior sem comer, né? Então eu fui aos pouquinhos, né? A gente pode contar a hora de privação de comida durante o sono, né? Então, se você dorme de 8 a 10 horas, esse momento ele pode ser contado como o jejum intermitente, dentro dessa hora, desse intervalo que você não pode comer nada. Então, eu tentei adaptar o jejum ao que eu gosto, à minha necessidade, ao meu trabalho. Então, eu acordava cedo, como eu já falei no outro vídeo, eu fazia minha caminhada no início, já tentei fazer atividade física em jejum, não consegui me adaptar. Tem pessoas que fazem e conseguem se adaptar super bem, eu não consigo. Gente, quando eu acordo, eu preciso tomar café, né? Então, eu preciso comer um pão para eu começar meu dia bem. Acordar e não comer nada não é comigo. Não foi uma estratégia que deu certo comigo. Então, eu acordo muito cedo, todos os dias, por volta de 5 horas da manhã. Até mesmo para dar conta da minha rotina, que é uma rotina super puxada, né? Então, eu trabalho em 2 escolas, cuido da casa, cuido dos meus filhos, trago muito trabalho para casa, né? O professor traz muita coisa para corrigir, para planejar. E aí, eu acordo às 5 horas da manhã, faço meu café da manhã, tomo meu café da manhã. No início, eu estava no online, então eu ficava na minha casa, mas era da mesma forma, hoje que a gente está no presencial. Eu só ia comer a minha próxima refeição na hora do almoço, tá? Então eu não comia fruta, não comia barra de cereal, não comia nada, só bebendo água, né? Você pode adaptar do seu jeito, porque é o intervalo que eu posso comer, mas eu preferia não comer, não me fazia falta, ok? Porque eu percebi, gente, que quanto mais eu comia, mais vontade eu tinha de comer. E o que o jejum me possibilitou? Quanto menos eu como, menos fome eu tenho. Isso é algo que todo mundo fala. Se você vai em algum perfil, né, de alguém que fala sobre jejum, algum médico, você vai ver nos comentários, que eu sempre ia lá e lia os comentários. A maioria das pessoas que fazem o jejum certinho fala a mesma coisa. E aí eu almoçava. Esse almoço, gente, não necessariamente ele tinha que ser ao meio-dia ou no momento que toda a minha família estava comendo. O almoço eu fazia para o meu marido, para meus filhos, mas às vezes eu não comia naquela hora. Às vezes eu conseguia, não era todo dia, levar esse almoço, estender esse almoço um pouquinho mais tarde, tipo 1h30 da tarde, 2 horas da tarde. Às vezes eu conseguia fazer isso. Então eu levava esse almoço até as 14 horas e seria a minha última refeição. Então, no início do meu processo de emagrecimento, tinha dias que eu comia apenas 2 vezes por dia. Até a minha última refeição era às 14 horas. Lógico que esse almoço, gente, era um almoço mais equilibrado, onde eu tinha porções de carboidrato, legume, verdura e até fruta, que eu gosto bastante no meio da comida, né? E era um prato mais considerável, nada exagerado, mas era a minha última refeição. Na maior parte das vezes eu conseguia, gente, tranquilo, né, ficar sem comer o restante do dia. Então eu iniciava meu jejum às 14h30. Ficava sem comer nada, só bebia água, não tomava café sem açúcar, chá, nada disso. Eu só ia comer no outro dia às 5 da manhã, ok? Então esse tipo de jejum eu fiz no início do meu processo de emagrecimento, onde eu tava, né, com foco aí de pesar 50 quilos. Porque desde o início eu coloquei foco, eu coloquei vários objetivos que eu queria conseguir realizar. E consegui, graças a Deus. Depois, o meu jejum, ele teve que mudar. Ele teve que mudar por quê? Eu passei a fazer mais atividade física, né? Então, eu contei no outro vídeo que eu comecei com 5 quilômetros, depois eu fui para 10, depois eu fui para 14. Eu comecei a correr nesse meio tempo. Então, comer aquilo ali só, eu ia passar mal. Não era algo sustentável, né? Nem algo bom para o meu corpo. Então, aí eu voltei a comer 3 vezes ao dia, porque agora eu já estava correndo. Então, se eu pratico mais atividade física, eu elevava um pouco as minhas calorias do dia. E até hoje eu faço isso. Final de semana é quando eu pratico mais atividade física, eu corro bastante. Então eu consigo, né, elevar um pouco as minhas calorias e é o dia que eu tomo açaí, né, que eu adoro, eu amo açaí. Então geralmente é o final de semana que eu como sem culpa, porque eu tô fazendo mais atividade física.
Então eu tive que adaptar novamente o jejum. Consegui levar dessa forma aí por uns 3 meses. Aí depois eu comecei a fazer um jejum já diferente, né? Então eu fazia assim de 14 horas, mais ou menos. Então eu tomava café, depois eu só almoçava e logo depois do almoço, não demorava muito, às vezes 1h30, porque eu não comia tanto no almoço, eu tomava um café. O café me despertava, o café me dá energia. Então eu tomava o café com um pedacinho de bolo, né? Os biscoitos, gente, eu falo que são calorias vazias, eu cortei, porque às vezes eu comia lá 8 biscoitos, que era a mesma caloria de um pão, e o pão me deixava com maior saciedade do que os biscoitos, né? Então eu tomava um café com pão ou uma rosca doce, né? Ou um pão com ovo. E aí era a minha última refeição. Então eu mudei o meu jejum porque eu passei a fazer mais atividade física. Beleza. E aí eu fazia o jejum todos os dias? Não fazia o jejum todos os dias. Eu dependia, né, da minha vontade, o que eu ia comer, se eu estava muito cansada, então dependia. Mas eu conseguia fazer o jejum mais ou menos 4 dias durante a semana, ok? Aí o que acontece? No ano passado, em mais ou menos, acho que foi outubro, né? As aulas presenciais voltaram, graças a Deus. Então eu tive que mudar mais uma vez a minha estratégia alimentar. Porque antes eu ficava em casa, não gastava tanta energia, né? Como é você ficar aí 10 horas durante o dia em pé falando para os seus alunos. Então, ao voltar para a escola, eu tive que readaptar a minha alimentação. Primeira coisa, se eu tomei café aqui em casa às 5 horas da manhã, que é a hora que eu acordo, eu não tomo café lá na escola, na sala dos professores, que geralmente é às 9 horas, 9, 9h30. Então, eu não tomava esse café, eu só iria almoçar. Aí eu chegava de uma escola, meu almoço já estava adiantado, porque eu adianto à noite ou às 5 horas da manhã quando eu acordo. E aí eu passei a fazer, não é que eu faço 2 almoços, mas eu comecei a fazer um almoço diferente para mim, né? Então, não que meus filhos e o meu marido também não comam, mas às vezes eles não gostam do que eu vou comer, que é mais legume misturado com carne. Eu fazia um prato só ali, com legume e carne. Então, aí eu almoçava, aí eu ia para a escola. Lá na escola, à tarde, o recreio é às 15h30, aí eu comia. Mas o que acontece, gente? Aí seria minha última refeição, então eu estava iniciando o jejum às 16 horas e eu só comeria às 5 da manhã no outro dia. Porém, são só 15 minutos de recreio, né? Então eu comecei assim, mas aí eu não estava satisfeita, porque eu ficava com fome ainda, eu comia rápido, né? Eu só tinha 15 minutos para comer ali a minha última refeição do dia. Então, qual que é a minha nova estratégia alimentar hoje, né, em 2022? Graças a Deus, trabalho presencialmente nas 2 escolas. Eu almoço, aliás, tomo café às 5 da manhã, chego em casa, almoço. Eu vou comer quando eu chego da escola à tarde, né? Eu saio de lá às 17h30, então até chegar aqui na minha casa, que dá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, eu faço um café para mim. O café não me tira o sono à noite, né? Mas aí eu como um pão com queijo, um pão com ovo, né? E aí vai ser minha última refeição. Então agora o meu jejum, ele nem é de tantas horas como no início do meu processo de emagrecimento, mas é algo que eu consigo levar a longo prazo, é algo que me deixa com saciedade. No dia que eu não trabalho na escola à tarde, que é hoje, o dia de hoje, que é terça-feira, eu faço um jejum. A minha última refeição vai ser às 14 horas. E final de semana também. No sábado eu consigo fazer jejum, no domingo também. Geralmente eu gosto de iniciar o meu jejum às 14 horas. Só vou comer no outro dia às 5 da manhã. No jejum intermitente, gente, você tem que ter uma orientação médica, né? É muito perigoso você iniciar o jejum, às vezes você pode ter crises, né, de hipoglicemia, passar mal, desmaiar, né, até algo sério mesmo. Então, uma orientação médica e você entender o seu corpo, né, e a sua rotina e adaptar, né, de quantas horas você começa. Começa fazendo de 12 horas, depois você faz os de 16, tem vários protocolos, né? Tem gente que faz aí jejum de 48 horas, mas não é algo que me traz felicidade, que me deixa, que eu vou conseguir levar a longo prazo. Então eu prefiro ir aos poucos. E hoje eu tô numa fase de apenas manutenção, né? É o comer
saudável, né? É o comer com consciência, evitar o comer emocional, né? Quando você tá triste, nervoso, cansado, você comer só por comer, né? Então, essa foi a minha história sobre o jejum intermitente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você faz jejum intermitente, se você tem alguma dica para me dar também, que eu continuo pesquisando sobre o assunto, deixa aqui nos comentários pra gente conversar e conhecer um pouco a sua história também, tá? Se você gostou desse vídeo, faça a inscrição no meu canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Isso vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!